É verdade, a gente defende quem mais precisa. Mas também defende o empreendedor brasileiro. Defende juros baixos, inflação baixa e mais poder de compra para as famílias. A gente defende oportunidades para todos. Defende uma agricultura forte, mas também as nossas florestas preservadas. E quando o nosso país é atacado, a gente defende a democracia. PT. Defende o Brasil. Defende você. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Olá, nesta quinta-feira, 8 de junho de 2023, você vai acompanhar a reprise de duas entrevistas muito especiais aqui no Jornal PT Brasil. O deputado federal Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, falou com a gente sobre o Dia do Meio Ambiente, que foi celebrado em 5 de junho. A retomada das relações entre o Brasil e os países da América do Sul foi tema da entrevista com o deputado federal pelo PT de São Paulo, Arlindo Chinaglia. Quem conversa com a gente é o deputado federal Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte. Bom dia, deputado. Bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Oi, bom dia, Amanda. Bom dia quem está nos acompanhando aqui. Estou aqui às suas ordens. Obrigada por ter aceito o nosso convite, deputado, que hoje é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? A gente vai dar uma reforçada aqui na importância dessa data e o planeta vive uma emergência climática, né? Em que seria aí necessário o envolvimento de todos os países no enfrentamento a essa crise, né? Especialmente os mais ricos e desenvolvidos, que acabam sendo os países também que mais poluem, que mais trazem a situação fica ainda mais crítica com a atuação dessas nações. E eu queria saber que papel que o Brasil tem na luta pela conservação dos recursos naturais e no enfrentamento da crise climática. Então, Amanda, na verdade nós estamos fazendo 50 anos de comemoração desse Dia Mundial do Meio Ambiente. Foi um dia definido em 1972 em Estocolmo, que analisou, refletiu sobre o impacto humano sobre o meio ambiente. E o dia começa a ser comemorado, digamos assim, a partir de 1973. Então, nós estamos 50 anos aí dessa peleja. E em termos históricos, é um tempo muito curto, né? Essa ideia de trazer a agenda, de falar sobre o meio ambiente é recente na questão do mundo, né? Na agenda do mundo. Se a gente pensar 50 anos, é um tempo muito curto para se colocar na agenda. E o Brasil tem um papel importante, mas não basta ter só as potencialidades, né? Ter os recursos naturais, água, floresta, não basta ser isso, é preciso ter uma política para isso, é preciso se colocar no mundo, né, com um papel de destaque, como tem sempre feito, né, pelo nosso presidente Lula. Eu acho que o presidente Lula, se você prestar atenção, né, todas as viagens, né, todas as discussões, né, e os diálogos que o Lula tem feito a nível mundial, a agenda é sobre o meio ambiente. Então é preciso reposicionar, é preciso reconstruir
também a imagem do Brasil nessa temática. E temos um potencial grande, né, porque temos um caminho, digamos assim, definido pelo presidente de colocar como uma questão central essa questão ambiental. Depois de, digamos assim, 50 anos, né, de bater nessa tecla, eu penso que essa questão ambiental tem saído dos ciclos mais restritos dos especialistas, dos estudiosos, daqueles que têm, digamos assim, até mesmo, vou chamar assim, uma profissão de fé na questão da ecologia, do meio ambiente, e tomado, né, os rumos aí da sociedade como um todo, principalmente na questão econômica, né, os impactos que isso tem e de respeito à sobrevivência. Então, acho que o Brasil tem sim um posicionamento, repito, não só pelo seu potencial ambiental, natural, mas pelas políticas que ele pode vir a adotar e como está sendo buscada aí pelo presidente Lula nesse trabalho de reconstrução também da imagem do Brasil de ações concretas. Isso, o presidente Lula traz essa agenda ambiental de volta, né, para discussão aqui no Brasil. E também quando fala assim Brasil, mundo afora, todo mundo vai falar da Amazônia, né? É quase que automático que as pessoas se lembrem da Amazônia, mas a gente também tem no nosso território outros importantes biomas que seguem igualmente ou mais ameaçados, né? Como a Caatinga e o Cerrado, que é a savana mais antiga, né, do mundo. Quais são os impactos para o país em termos sociais, socioeconômicos e ambientais, a degradação constante, né, e muito severa desses dois biomas, deputado? Então, Amanda, isso é uma questão importante, né? O Brasil e a questão ambiental não é só a Amazônia, a despeito da importância, da centralidade que essa questão ocupa na agenda, né? E também quero aqui registrar o trabalho fundamental, né, que a nossa ministra do Meio Ambiente, a Marina, tem feito, aí, o esforço que a Marina tem feito para reposicionar essa questão aí a nível mundial. Mas nós temos outros biomas, temos o Pantanal, temos o Cerrado, temos a Caatinga, tem um fenômeno que eu tenho insistido e chamado a atenção sobre ele, que é a questão da desertificação. Então, a gente tem vários outros, digamos assim, biomas importantes que devem levar também um tempo da nossa atenção, né? Porque os impactos das mudanças climáticas, os impactos da degradação ambiental nessas regiões, né? Cerrado, Caatinga, Pantanal, por exemplo, a questão da Mata Atlântica, para citar um exemplo, né? São também muito preocupantes e impactam no cômputo geral. Nós estamos vivendo aí no mundo um processo de desertificação das áreas áridas e semiáridas, e essas áreas, notadamente, estão na área da Caatinga, mas não só na Caatinga, é preciso ressaltar isso, com impactos na vida das pessoas, né? E situações irrecuperáveis. Nós temos, inclusive, uma convenção da ONU, né, que trata da questão de combate à desertificação, digamos que a convenção, eu fico chamando que a convenção dos pobres, né? Porque você prestar atenção ao fenômeno da desertificação, que hoje ocupa várias áreas do mundo, né? Quando já faliu todas as outras questões, né? Então, é fundamental que se pense para além, com a centralidade, óbvio, da questão da Amazônia, mas para além disso, os outros biomas, como você bem lembrou, e eu tenho levantado, realizei debates na Câmara sobre essa questão da Caatinga, tem um projeto de lei tramitando, eu quero contribuir com o Ministério do Meio Ambiente, que vem fazendo um trabalho para reposicionar essa temática da desertificação. O dia 17 de junho agora é o Dia Mundial de Combate à Desertificação. São fenômenos também que impactam na vida das pessoas. E falando nisso, o senhor também apresentou um requerimento na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, um requerimento para a realização do seminário para debater exatamente o Dia Mundial da Luta contra a Desertificação, repetindo, como o senhor acabou de falar, que é no dia 17 de junho. Eu gostaria que o senhor comentasse também a situação do Brasil nesse tema, né, e os principais agentes que aceleram esse fenômeno de desertificação dessas áreas mais áridas no país. Então, na verdade, tem combinação de duas questões, né, de dois vetores, a ação humana sobre as áreas, né, sobre, né, as matas, né, a destruição das matas, e também, aqui também decorrendo da ação humana, evidente, das mudanças climáticas, alteram profundamente essa questão e aumenta as áreas de desertificação, susceptível à desertificação no Brasil. Para você ter uma ideia, esse fenômeno da desertificação ele foi identificado também há 40, 50 anos, com estudos, né, lá desde a década de 1970, e ele vem se ampliando, né, pelo avanço das ações humanas em várias regiões do Brasil, notadamente no semiárido, né, na região da Caatinga, na região do semiárido, mas não só,
Você pegar, por exemplo, hoje o fenômeno da seca que aconteceu no Rio Grande do Sul, nesse primeiro trimestre, tem um reflexo muito importante. Você olhar em quase todas as regiões do Brasil, a gente vai manchas de desertificação vai ser identificada. O dia 17 é um dia mundial, tem uma convenção da ONU que trata desse assunto, é um dia mundial, terá uma série de ações, inclusive, importantes para chamar a atenção do avanço da desertificação em todo o mundo. O Brasil tem sido visto nessa retomada do governo do presidente Lula como uma esperança, né, para avançar nesse tema e propor soluções nesse tema. Já tivemos lá no início, no primeiro governo do presidente Lula, sobre a batuta da Marina, diga-se de passagem, nós tivemos a elaboração do PAN Brasil, o Plano de Ação Nacional de Enfrentamento à Desertificação. Eu, inclusive, participei desse processo de elaboração. E agora, no dia 17, a Comissão de Meio Ambiente na Câmara, eu propus lá e foi aprovado, nós realizaremos um seminário na Universidade da Bahia, do Juazeiro, na Bahia, né, Petrolina, Juazeiro, junto com o MMA, o Ministério do Meio Ambiente. Será lançado também uma série de ações, iniciativas por parte do Ministério do Meio Ambiente, da diretoria de combate à desertificação que tem à frente o Alexandre Pires. Então, o Ministério lançará uma série de ações nesse dia para reposicionar o país nessa agenda de combate à desertificação. Pela manhã, é um sábado, né, no dia 17, nós ouviremos vários especialistas no tema e buscar traçar aí os caminhos para enfrentar esse grave problema que nós vivemos, né? E, repito, em todo o Brasil. Evidente que esse fenômeno é mais perceptível no Nordeste brasileiro, no semiárido, nas áreas de Caatinga, mas não é só restrito ao Nordeste, é principalmente no Nordeste. E tem várias áreas do mundo que passam pelo mesmo fenômeno, que é uma preocupação que precisa entrar na agenda de uma forma mais concreta e ter ações concretas sobre isso. Olha só, tem saudações aqui do Tomé Ferreira dos Santos, dizendo resistência, viva o meio ambiente, o Paulo Roberto Carneiro te dando bom dia aqui também, e o Alberto Quirone, deputado, perguntando, ele comenta aqui uma lei do Ceará que proíbe a pulverização de agrotóxicos com aviões, e pergunta a possibilidade da gente tornar isso nacional, né, extinguir essa prática no Brasil. É um debate que precisa ser feito, tem certamente... Eu já andei, inclusive, pesquisando legislações semelhantes que tem na Câmara. Nós vamos também pensar essa agenda, discutir com as entidades como tocar essa agenda. E tem uma série de iniciativas em relação a essa área também nos estados. Aqui no Rio Grande do Norte mesmo, nós temos iniciativa na Assembleia Legislativa, temos no Ceará. Enfim, eu acho que vai compor a partir das agendas estaduais para chegar e rebater e repercutir nacionalmente. Eu estou aberto a esse debate. Como eu, nesse primeiro semestre, meu primeiro mandato, então nesse primeiro semestre estou me dedicando a tentar reposicionar essa questão da agenda de combate à desertificação nessa questão ambiental, mas é uma agenda que também estarei à disposição para conversar. A questão também é a transição energética, né, que é uma das principais medidas para mitigar os efeitos climáticos, né? Muitos países estão fazendo gradativamente essa transição, e o senhor é o vice-presidente da Comissão Especial de Transição Energética e Hidrogênio Verde. Qual é o potencial do Brasil na produção e utilização do hidrogênio verde? Qual é a situação desse debate, deputado, atualmente no parlamento? Olha, é um potencial enorme, um debate novo, não é? A questão da transição energética é um fato, preocupa, né, em todo o mundo, todos os países, não só a nível governamental, mas particularmente, o setor privado, né, um impacto grande na economia. Existe, né, finalmente chegou a conclusão, né, a aceitação, digamos assim, da finitude, né, dos combustíveis fósseis. É preciso, inclusive, buscar alternativa, e nesse sentido é que surge a ideia da transição energética, você passar do uso em escala, né, dos combustíveis fósseis e buscar outras formas, né, sustentáveis de energia limpa. Aí, insere-se nesse contexto, o Brasil tem muita força. Por exemplo, a energia das barragens elétricas no Brasil é feita pelas águas. Também, a despeito dos impactos, digamos assim, colaterais que as barragens têm, mas é uma energia limpa. Nós temos aí um avanço da questão das eólicas, que também tem os seus impactos, mas é tida também como energia limpa, a energia solar,
Então, a conversão, digamos assim, a transição energética é fundamental. É a agenda do presente e do futuro que vai definir como será esse planeta. E aí entra a questão do hidrogênio verde. É um debate, digamos assim, novo, não é? Ainda são soluções muito localizadas, né? Mas eu acho fundamentais se pensar em criar essa cultura no mundo, né? Ainda cara, né? Ainda inacessível, digamos assim, para grande parte da população, mas também o era a energia eólica há 20 anos, a energia solar há 10 anos. Então, existe todo um debate sobre isso. Foi criada uma comissão, uma comissão especial lá, iniciativa do deputado Barcelos, do PV da Bahia. Essa comissão é presidida pelo deputado Arnaldo Jardim, eu sou o primeiro vice-presidente dessa comissão. Eu havia também, a nível da Comissão de Meio Ambiente, tido uma iniciativa de criar um grupo de trabalho e a gente unificou em relação a isso. A comissão foi instalada na semana passada, né, e agora, no dia 13, na próxima semana, nós vamos fazer uma reunião de trabalho para defender uma agenda. Eu acho um debate fundamental. É preciso dar um corpo, digamos assim, mais unitário a esse debate. Existem experiências dispersas, não é? Em todo o Brasil, experiências importantes, pesquisas, já também testes muito interessantes. Outro dia eu vi experiências de ônibus rodando a hidrogênio verde, enfim, tem uma série de, uma vereda imensa e aberta para esse debate. E a Câmara acho que vai dar a sua contribuição e poder acompanhar. Acho que a gente precisa, não, porque está muito distante, está distante ainda, é muito caro ainda, mas é preciso começar esse debate e a Câmara terá um papel importante. Eu tento sempre achar que o caminho é a gente buscar unificar as iniciativas, né? Fazer esse debate nacional, entendendo, né, como ele está se posicionando. E acho que o governo, o Ministério do Meio Ambiente, o próprio governo Lula, todas as áreas precisam colocar na agenda esse debate para dar um rumo enquanto país. Eu acho que o Brasil pode sim ter uma proposta que o diferencie a nível internacional, a nível mundial, no tratamento dessa questão do hidrogênio verde, que é, digamos assim, a agenda do futuro. Maravilha, deputado, muito obrigado. O pessoal está agradecendo aqui, ótimos esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo aqui ao Jornal PT Brasil, eu agradeço muito. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço aí, continue nessa trincheira aí de disputa política sobre o rumo do Brasil. Parabéns a vocês que fazem a TV PT e particularmente a você aí que pilota o programa. Um abraço. Obrigada, e viva o meio ambiente e que a gente tenha um ambiente inteiro algum dia. É isso aí. Obrigada, deputado. Conta com esse espaço. Bom dia. Quem conversa com a gente agora é o deputado federal pelo PT de São Paulo, Arlindo Chinaglia. Bom dia, deputado. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os telespectadores. Eu agradeço pelo convite. Nós agradecemos ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente hoje para falar da retomada dessa agenda, né, do Brasil com os países aqui da América do Sul, que aconteceu de maneira muito consistente, aí, capitaneada pelo presidente Lula, né? Os chefes de Estado assinaram também um documento afirmando o compromisso de trabalhar pela integração e cooperação aqui na região da América do Sul. Eu gostaria que o senhor avaliasse de maneira geral o significado dessa reunião e que mensagem o Brasil transmite ao reunir esses 10 presidentes aqui da América Latina para discutir os interesses comuns da região. Primeiro que o Lula recoloca o Brasil como a liderança regional, por que não dizer uma liderança mundial pela influência que o Brasil tem, pela nova política de relações internacionais, pelo tamanho do Brasil, pela população brasileira, enfim, é uma retomada da liderança do Brasil. Com que sentido e por que o Brasil é líder? Por isso que toda a América Latina sabe da importância do Brasil. Para onde o Brasil pender na economia, tem consequências positivas ou negativas para o conjunto. Então, o segundo elemento importante, eu acho que é o recado, como você observou. Primeiro que nós tivemos o Bolsonaro, que cada resultado eleitoral na América Latina e no mundo, que contrariava aquilo que ele entendia ser bom, que normalmente era bem ruim para os povos, ele então criticava o governo eleito, o que significava não respeitar a democracia, inclusive
em outros países. O Lula, então, ele manda a mensagem de tolerância. E isso não é, eu diria, algo que se desvincula da defesa da democracia. Todos os presidentes, 9 presidentes e uma representação da presidente do Peru, defenderam a democracia, defenderam a integração. Portanto, a ideia de sermos tolerantes com as divergências a partir do processo democrático significa também que nós devemos trabalhar juntos num mundo que tem que trabalhar pelo multilateralismo, ou seja, nós não podemos voltar a uma situação onde havia 2 potências que comandavam o mundo. Por isso que eu quero fazer uma observação lateral, mas tem a ver, por isso que o Lula, desde 2004, trabalhou pela constituição dos BRICS, ou seja, um outro agrupamento internacional de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Pois bem, se nós queremos um mundo multipolar, isso é interessante, especialmente para os países como o nosso, em crescimento. Então, nós temos que ter, eu diria, esta ação que o Lula vem tendo de forma intensa. Ele reúne a América Latina, ele visita a China, ele visita os Estados Unidos, ele visita a Europa, e, portanto, o Brasil voltou à cena internacional. O recado principal que o Lula representa é democracia, é defesa do meio ambiente, é desenvolvimento sustentável, é aumento do salário mínimo acima da inflação, é recompor orçamento das universidades públicas, da escola pública, ou seja, o Lula entra com essa autoridade sem nenhuma arrogância, dizendo o Brasil é parceiro, o Brasil não é adversário. Deputado, e também dentro dessa pauta de integração, né, proposta pelo presidente Lula, pelo Brasil aqui na região, o presidente também propôs a reorganização da União das Nações Sul-Americanas, que é a Unasul, que foi criada em 2008, né, durante o 2º mandato do presidente Lula. Por que é estratégico também para o Brasil e para os países da região reorganizar a Unasul? A Unasul ela começou com 12 países, e Brasil entre estes. Depois, houve uma intercorrência de natureza política e também pela mudança de governos na América Latina, ela, então, deu uma certa esvaziada de 12, em determinado momento só restaram 5. Bolsonaro, em 2019, retirou o Brasil da Unasul, e Lula agora retomou, e a entrada do Brasil seguramente vai fazer com que a Unasul vá se fortalecer novamente. Da mesma maneira que nós analisamos esta reunião de 10 presidentes da América Latina aqui no Brasil, por iniciativa do presidente Lula, nós podemos dizer também da Unasul. Porque, na medida que na Unasul nós já tivemos aí, entre esses 10 países, além dos 4, 5, contando a Venezuela, do Mercosul, nós temos Bolívia, que está a caminho do Mercosul também, mas nós tivemos Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, ou seja, é uma forma também do Brasil se relacionar com outros países, e quando se relaciona com outros países, nós estamos falando de negócios, de intercâmbio, de exportação, de importação, de fazer cadeia produtiva na América Latina. Tudo isto, repito, tem a ver com a criação de um bloco econômico, comercial, cultural de toda a América Latina, porque aí todos nós seremos muito mais fortes. Então, nós temos aqui 6, 7 países amazônicos, e o Lula propôs na COP que quer fazer uma reunião, possivelmente vai ser no norte do país, se não me engano, Pará, já estaria definido, e, portanto, todos nós sabemos que a preservação da Amazônia rende a possibilidade de desenvolvimento sustentável
E há acordos, a começar, por exemplo, do Acordo de Paris, que prevêem investimento de 100 bilhões de dólares anuais, e que o Lula cobrou na última COP. Porque se vem esse dinheiro, nós podemos, não é deixar a Amazônia parada, não, fazer o desenvolvimento sustentável. Parte dessas viagens do Lula já resultou em 500 bilhões de dólares de investimento norte-americano para a Amazônia, e agora a Espanha acabou de anunciar 50 bilhões de dólares de investimento aí no sentido geral do país. No primeiro mandato do Lula, segundo mandato, o Brasil era o 6º país que mais recebia investimentos externos. Hoje nós somos o 14º, 15º. O Brasil chegou a ser a 6ª economia mundial. Então, vamos lembrar que os 2 pilares do sucesso do governo Lula e da Dilma foram o mercado interno, aumentando a massa salarial, fazendo empréstimo consignado, abrindo contas para milhões de pessoas que nunca tiveram contas em banco. Então, isso foi, digamos, o trabalho nosso interno. Mas o outro pilar foi o trabalho externo, onde, digamos, é a partir dessa relação externa politicamente bem conduzida que também vai voltar investimento, que vai permitir o Brasil novamente aumentar as exportações. Então, eu diria, vai no mesmo sentido da ampliação, digamos, de grupos que se juntam para fazer uma proteção comum em todos os níveis, a começar da própria economia, claro. Deputado, a gente está aqui mostrando, só para avisar para o nosso público, aqui no cantinho da tela está aparecendo já imagens da CPMI do 8 de janeiro, que a gente vai transmitir aqui pela TVPT, logo após a nossa conversa. Deixa eu, para finalizar aqui também, eu queria falar, emendando também nessa questão dos países amazônicos, né? De fato, a COP30 vai ser aqui no Brasil, vai ser em Belém do Pará. E o presidente Lula também, além dessa reunião com os chefes de Estado, ele teve reuniões paralelas também com os presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e da Argentina, Alberto Fernandes, né? Eu gostaria que o senhor comentasse o fortalecimento da relação com esses 2 países, em especial a Colômbia por abrigar parte também da floresta amazônica e ter esse intercâmbio já combinado com o presidente Lula. O Lula vai à Colômbia tratar desse assunto. Gustavo Petro está muito próximo do Brasil para falar da Amazônia também. E a Argentina, que é o nosso 3º maior parceiro comercial. Vou começar, então, pela Colômbia. A Colômbia, além de ser um país amazônico, hoje tem um governo, eu diria, felizmente, que tem compromissos, tanto com o país quanto a América Latina, semelhantes ao que nós temos hoje no governo Lula. Bem, ali nós temos, então, a possibilidade de trabalhar soluções para a crise amazônica, assim, que não é necessariamente uma crise. Mas existe, por exemplo, ali uma fronteira entre Brasil e Colômbia que o narcotráfico precisa ser combatido, o crime organizado precisa ser combatido. Portanto, esse estreitamento vai permitir fazer esse tipo de trabalho importante também quando antes não era feito. Apesar de todo o discurso do Bolsonaro de violência, de que bandido bom é bandido morto, ele está agora correndo o risco de perder muitos amigos, se isso fosse aplicado, ele não combateu o narcotráfico. E, portanto, nós não podemos nos esquecer que uma fronteira, quanto mais sadia ela for, é melhor para os nossos povos, é melhor para a economia, é melhor para a integração. Então, eu penso que esta reunião do Lula com Petro foi nesse sentido. Com referência à Argentina, a Argentina está no Mercosul também, como você observou, é o 3º país de parceiro comercial, é o 3º país que o Brasil mais exporta. A entrada da China nessa disputa com o poderio econômico da China, a China, de certa maneira, nos deslocou. Nós éramos o principal parceiro, também analisando da parte da Argentina, passamos a ser o 2º. Então, esses contatos permitem um planejamento de
presidentes que se identificam enquanto valores democráticos, da defesa, digamos, de acabar com as desigualdades, de melhorar a vida dos nossos povos. Então, eu penso que foram reuniões de trabalho, claro, com esta dimensão pública, uma prioridade já pré-estabelecida na medida que conversaram. Mas eu acho que foi reunião de trabalho para aprimorar essas relações com todos esses países. Deputado, agradeço muito sua participação aqui com a gente mais uma vez. Esse espaço segue à sua disposição. Volte sempre que quiser aqui para o Jornal PT Brasil. Bom dia. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os telespectadores. Agradeço.